Seja muito bem-vinda a mais um episódio da nossa série As Mulheres e as Suas Virtudes. Essa série é onde nós vamos descobrindo a cada capítulo, a cada episódio, quais são as nossas virtudes. Quais são as nossas virtudes que estão adormecidas ou quais são as nossas virtudes que nós já exercemos, já colocamos ela em prática no nosso dia a dia, mas nós não a reconhecíamos como virtudes, né? Nós acostumamos a, na verdade, simplificar demais aquilo que nós fazemos, sabe? Simplificar demais as nossas ações, as nossas escolhas. E eu vejo alguns extremos. Quando a mulher não está simplificando absolutamente tudo que ela faz, dizendo, porque eu não faço mais que a minha obrigação, porque de fato pode ser algo que ela escutou a vida toda e foi assim que ela aprendeu, né? E outras mulheres acreditam que não tem nenhuma virtude porque elas simplesmente não aprenderam a se enxergar, a se reconhecer, a se valorizar. Essa é bem a verdade, sabe? Aquela mulher que nada que ela faz tem valor, nenhuma decisão dela tem valor. Pode até parecer que seja a mesma atitude, o mesmo comportamento da mulher que aprendeu que nada que ela faz é importante, né? No caso, ela simplifica tudo, mas não é. Existe aí uma grande diferença, porque normalmente essas mulheres que aprenderam a somente se desvalorizar, normalmente são mulheres que se autocondenam bastante. Então é aquela mulher que nada, absolutamente nada que ela faz tem valor. Absolutamente nada que ela faz é importante. Absolutamente nada que ela faz é relevante. E aí, ao longo dessa série, eu tenho recebido alguns comentários que mulheres estão sendo edificadas, que mulheres estão descobrindo as suas virtudes, e isso é realmente o que importa. E esse episódio é mais um dos episódios que eu estava aqui meditando um pouco, pensando um pouco nessa palavra, que eu vou trazer para vocês como referência, que é uma daquelas passagens, é uma daquelas histórias que Deus nos surpreende. E que Deus nos surpreende por mostrar o cuidado que Ele tem conosco, sabe? Muitas vezes eu vejo mulheres preocupadas porque não estão tendo relevância ou não estão sendo validadas, ou o nome delas não está sendo mencionado, ou enfim, né? Tem vários aí sentimentos de frustração em várias áreas específicas, por exemplo, dentro de um ministério, dentro de uma igreja, dentro de um ambiente corporativo ou até mesmo dentro do seu próprio lar, sabe? E eu já vivi isso há um tempo atrás. Há uns bons anos atrás, vamos dizer assim, eu, em algumas situações, principalmente relacionadas ao meu esposo, quando o meu nome não era citado, eu me sentia diminuída, eu me sentia desvalorizada. E, mais uma vez, tem aqui um episódio, inclusive é sobre a mãe de Sansão. Esse episódio eu não vou me lembrar agora, você vai ter que assistir os episódios dessa série se você está chegando aqui pela primeira vez e já está gostando aqui do tema, do conteúdo, do que está por vir, já está queimando aí no seu coração. Se inscreva no canal, ativa as notificações, dá uma maratonada nos vídeos. Nós temos essa série de As Mulheres e as Suas Virtudes, tem aqui uma playlist para você aqui no canal, é só você buscar por essa playlist e aí você vai acompanhar. Se eu não me engano, já foram 8 ou 9 vídeos dessa série, eu não me lembro se esse é o 9º ou 10º vídeo, mas enfim, seja muito bem-vinda. E eu já falei sobre isso, sobre o fato de muitas vezes o nosso nome não está sendo mencionado, mas mesmo assim estarmos sendo usadas por Deus, fazermos parte do propósito de Deus. E muitas vezes a gente não reconhece isso, porque muitas vezes a gente acredita que o que importa é o nosso nome ser mencionado ou nós sermos validadas, e não é sobre nós, mas sim sobre o que Deus tem para fazer através de nós. E isso já é grande coisa, já é extraordinário. E então eu já falei sobre uma mulher em específico, já falei sobre as virtudes de uma mulher em específico aqui, falei sobre discernimento e várias outras virtudes dessa mulher. E essa mulher não tem o seu nome mencionado, mas através dessa mulher, Deus tinha um lindo propósito. O filho dela foi um homem muito conhecido, e eu não vou dar mais spoiler, justamente para você poder assistir, tudo bem? Mas olha só, essa série sobre as mulheres e as suas virtudes, nós temos como base a Bíblia, histórias da Bíblia, histórias de mulheres da Bíblia. Eu sei que tem muitas autoras, muitas mulheres maravilhosas hoje em dia, muitas mulheres que conquistaram muitas coisas, que fizeram e ainda fazem a diferença na nossa nação, que ainda fizeram e fazem a diferença nessa geração, mas o propósito dessa série é justamente trazer aqui as mulheres da Bíblia como o nosso exemplo. Nós vamos chegar lá na mulher de Provérbios 31 ainda, mas ainda não chegamos lá. E um dos objetivos dessa série é te mostrar, te provar que não é somente aqueles atributos ali, aquela descrição da mulher de Provérbios 31 que define uma mulher virtuosa, que define uma mulher sábia. E hoje nós vamos falar de uma mulher sábia.
O nome dela não é mencionado aqui nessa história, mas ela é mencionada como uma mulher sábia. Eu vou te ser bem sincera, entre ter o meu nome mencionado ou ser uma mulher mencionada como uma mulher sábia, eu fico com a segunda opção. O meu nome não precisa ser mencionado, mas se alguém lembrar de mim e não lembrar do meu nome, mas disser, eu acompanho uma mulher, eu assisto vídeos de uma mulher, eu conheço uma terapeuta, porque para quem não sabe, eu sou psicoterapeuta, eu sou neuropsicoterapeuta e psicanalista de mulheres, sou psicanalista cristã, sou uma mulher cristã, sou mãe de 2 meninas, uma filha vai completar 17 anos esse ano, então eu já posso dizer que eu sou mãe aí de uma jovem mulher, eu venho de uma família majoritariamente feminina, então, enfim, fui criada por mulheres. E entre dizerem o meu nome e se referirem a mim como uma mulher sábia, eu fico com a segunda opção. Nem precisa lembrar do meu nome. Mas se você disser, ei, eu tô assistindo alguns vídeos no YouTube de uma mulher sábia, de uma mulher virtuosa. Eu conheci uma terapeuta sábia, uma psicanalista de mulheres virtuosa. Eu conheci uma mãe sábia. Ela é uma mãe sábia, ela é uma esposa sábia, ela é uma mentora muito sábia. Eu já ficarei muito feliz, muito alegre, te garanto. Não precisa nem lembrar do meu nome, até porque meu nome é um pouco difícil para muitas pessoas falarem. Minha avó até hoje não fala meu nome. Ela só me chama de Marge. Então, para você o meu nome for difícil de ser pronunciado, pode me chamar de Marge. Para os íntimos só me chamam de Marge, então eu te dou essa liberdade, tudo bem? Então, essa mulher foi mencionada como uma mulher sábia. E eu quero levar você a essa história, não sei se você está com a Bíblia aí, talvez você não está nesse momento, mas se você não está, depois grava, memoriza ou, enfim, salva esse vídeo. Sabe o que eu costumo fazer? Fica aqui até uma dica pra você, tá? Dica de amiga. Eu tenho um grupo comigo mesma, onde eu vou salvando os meus vídeos favoritos. Eu sei que você pode criar a sua playlist aqui no YouTube, mas eu confesso que eu acabo esquecendo. Então eu gosto de ter o meu grupo comigo mesma no WhatsApp, e eu também tenho um grupo com o meu esposo, onde eu chamo esse grupo de Nossa Mentoria. Então, todos os vídeos que eu assisto, que eu gosto bastante, eu envio, quando é pra mim, pra ele, eu envio nesse grupo de Nossa Mentoria, mas você pode fazer um grupo também. Às vezes você aí tem algumas amigas que decidiram se tornar mulheres virtuosas, mulheres sábias, mulheres que querem se desenvolver pessoalmente, mulheres que querem se curar emocionalmente, mulheres que buscam por conhecimento útil, que vai gerar uma transformação na sua vida, um conteúdo como esse, que é uma boa semente, que vai ser plantada aí na sua vida, nessa terra fértil que é a sua mente, que é o seu coração. Faz um grupo com essas amigas e envia esse vídeo lá, porque aí fica lá registrado, né? Fica guardado. E aí, por quê? Porque aí depois você pode ir em busca dessa referência que eu te oriento a meditar nessa palavra. Está lá em 2 Samuel, capítulo 20. 2 Samuel, capítulo 20, no versículo 16, tá? A partir do versículo 16. Leia o capítulo todo, mas a parte que eu vou mencionar aqui com você é já no finalzinho do capítulo. E diz o seguinte: então uma mulher sábia da cidade gritou, ouçam, digam a Joabe que se aproxima, pois desejo falar com ele. E aqui eu já quero trazer uma das virtudes. Eu tenho falado bastante sobre essa virtude, que é a virtude da coragem. Nessa época aqui, imagina, lá na época de Samuel, né, onde as mulheres não tinham voz, onde as mulheres, enfim, muitas pessoas hoje podem falar que eram mulheres oprimidas, que eram mulheres silenciadas e etc. Então, as mulheres que são mencionadas normalmente aqui na palavra de Deus, elas são mulheres muito corajosas, muito corajosas. Então aqui já fica esse grande ponto. Uma mulher sábia. O que é uma mulher sábia? O que é uma mulher virtuosa? O que é uma mulher de virtudes? Ela se torna uma mulher corajosa. Ela se torna uma mulher proativa. Ela se torna uma mulher que vai em busca da solução. Ela se torna uma mulher que não tem medo de se posicionar, que não tem medo de se comunicar, que não tem medo de dizer, ei, vem cá, quero falar com você. Vem aqui rapidinho, deixa eu falar uma coisa aqui com você. Daí olha aqui, continuando. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou, o senhor é Joabe? Sim, eu sou, respondeu ele. Então ela disse, ouça sua serva com atenção. Estou ouvindo, disse ele. A mulher continuou, antigamente era costume dizer, se precisar resolver um desentendimento, peça conselho na cidade de Abel. Somos pacíficos e fiéis em Israel, mas o Senhor está prestes a destruir uma cidade importante de nossa terra. Por que deseja destruir aquilo que pertence ao Senhor? Olha a coragem dessa mulher. De maneira nenhuma, respondeu Joabe. Não quero arruinar nem destruir sua cidade. Não é essa a minha intenção. Quero apenas capturar um homem chamado Seba, filho de Bicri, da região montanhosa de Efraim, que se rebelou contra o rei Davi. Se vocês o entregarem
chegarem para mim, deixarei a cidade em paz. Está bem, respondeu a mulher. Agora olha só. Olha a coragem dessa mulher. Esse homem provavelmente era um guerreiro. Ele estava em busca de capturar um homem, mas na verdade ela achou que ele queria destruir a cidade. E ela foi corajosa, ousada e falou: ei, vem cá, quero conversar uma coisa com você aqui rapidinho, vem aqui, deixa eu conversar com você. E aí ela disse: está bem, respondeu a mulher, jogaremos a cabeça dele para você por cima do muro. Então a mulher levou o seu bom conselho até o povo. Então olha só, então a mulher levou o seu bom conselho até o povo. Essa mulher, ela era uma conselheira. O nome dela não é mencionado aqui nessa palavra, nessa história, mas ela é mencionada como uma mulher sábia, como uma boa conselheira. Uma mulher de virtudes, ela é uma mulher que é uma boa conselheira. Ela é uma mulher que dá fim a contendas. Ela é uma mulher que dá fins aos tititis, que dá fim à fofoca. Ela é uma mulher ousada, corajosa, que dá fim a uma guerra. E mais, ela sabe que o seu povo está com medo, sabe que os próximos ali, né, ao redor dela, estão com medo, estão aflitos, porque tinham medo provavelmente de Joabe, dele destruir a cidade, e ela se posiciona, ela vai adiante e ela dá fim à contenda. Ela não fica de tititi, ela não fica de fofoca, ela não fala mal, ela não fica de maledicência, ela simplesmente é uma boa conselheira para que todo mal entendido, né, seja resolvido. Então, uma mulher de virtudes, ela é uma boa conselheira. Quem tem sido você? Você é a mulher que quando alguém chega com uma fofoca, você coloca panos quentes naquela fofoca, naquela contenda? Ou você é uma mulher que quando alguém chega com uma contenda, com uma aflição, com uma briga, com uma fofoca, enfim, é a amiga brigando com a amiga, você fala: vamos resolver isso? Fica tranquilo, eu vou conversar com ela, vamos amenizar? Vamos abaixar os ânimos? Vamos resolver essa situação da melhor maneira possível? Sem contenda, sem fofoca, sem maledicência, sem briga, sem disse não me disse, vamos resolver? Que mulher que você tem sido? Uma mulher virtuosa, ela é uma boa conselheira. E aí eu coloquei aqui que uma mulher virtuosa, ela é uma boa mediadora. A mulher virtuosa, além de conselheira, ela é intercessora. Quando uma mulher se posiciona com coragem, com ousadia, para ir até determinada pessoa resolver um problema, entender o que está acontecendo. Falei: ei, peraí, por que você nos procura? Por que você está na nossa cidade? O que está acontecendo? Você está querendo acabar com a gente? Não, o que está acontecendo? Ela se torna essa mulher virtuosa, essa mulher sábia, essa mulher mediadora, essa conselheira, essa intercessora. Ela intercede pelos seus, entende? Ela não coloca panos quentes, ela não coloca mais contenda, ela não joga pólvora na fogueira, não. Ela é mediadora, ela é conselheira, ela é apaziguadora, ela é intercessora. Tudo isso são virtudes. E às vezes você já é essa mulher. Você é uma mulher de paz. Você é uma mulher que outras mulheres te procuram para se aconselhar com você, para saber como resolver uma contenda, como resolver uma situação, como resolver um mal-entendido. E você é aquela que leva um bom conselho, que leva uma palavra de paz, que ameniza, que apazigua os ânimos, que fala: calma, respira, vai dar tudo certo. Por que você não olha por esse lado? Por que você não analisa isso? Por que você não fala dessa maneira? Por que você não tenta resolver assim, assado? E aí você fala: não, mas é porque eu sempre fui assim, tá tudo bem, esse é meu jeito de ser, as pessoas me procuram porque eu sou tranquila. Não, as pessoas te procuram porque você é uma mulher sábia. Você ainda só não tinha reconhecido essa sabedoria, você ainda não tinha reconhecido essa virtude. Então saiba que se você é essa mulher, você é uma mulher virtuosa, você é uma mulher de virtudes, você é uma intercessora, você é uma mediadora, você é uma boa conselheira. Um bom ponto a mencionar é que você tem bons argumentos. Ao se posicionar, ao ir resolver uma contenda, ao ir saber qual é o problema, o que está acontecendo, né? Entendendo o porquê que as pessoas, enfim, aqui essa mulher sábia, ela foi até Joabe e disse: ei, vem cá, deixa eu conversar com você, deixa eu saber o que está acontecendo, o que você procura aqui na nossa cidade, deixa eu te dizer quem somos nós, deixa eu te dizer quem é a nossa cidade, quem é o nosso povo, né? Então você se comunica muito bem, você se posiciona muito bem e você tem bons argumentos, ou seja, você não é uma mulher rixosa, você não é uma mulher reativa, você não é uma mulher que já chega pronta para atacar, pronta para brigar. Não. Você chega, se posiciona, tem bons argumentos e se comunica. Eu coloquei aqui que você se comunica de acordo com o resultado que você deseja alcançar. Isso é uma virtude maravilhosa. Nem todas, infelizmente, nem todas conseguem fazer isso de forma natural, mas todas conseguem sim,
Sim, se nós nos desenvolvermos, se nós buscarmos por isso, nós conseguimos nos tornar essa mulher. Eu fui uma mulher muito rixosa, muito reativa, brigona, respondona, grossa por muito tempo. E por que eu era assim? Porque eu carregava feridas de rejeição, feridas de abandono, feridas de humilhação, e tudo isso, todas essas feridas que ainda não tinham sido curadas, elas me deixou em um modo de reatividade, de briga, de luta, sabe? De defesa. As pessoas nem estavam me rejeitando e eu já me sentia rejeitada. As pessoas estavam vivendo, né? Sendo elas mesmas e eu já estava me sentindo rejeitada. Então eu estava o tempo todo pronta para brigar, para discutir, para provar o meu lado, e isso me fazia ser uma mulher tola, uma mulher sem virtudes. E então, quando eu tratei essas feridas emocionais, e aqui eu já quero deixar um convite para você, se você sente que você precisa tratar as feridas emocionais que tem te deixado em hipervigilância, que tem te deixado essa mulher sobrecarregada, exausta mental e emocionalmente, porque você está o tempo todo pronta para lutar, o tempo todo pronta para reagir, para brigar e etc. Aqui embaixo está o link para você agendar a sua sessão terapêutica. E se não é o seu momento de fazer terapia, ou se você já faz terapia, mas quer se aprofundar ainda mais, eu tenho a Sente-se, que é uma comunidade onde eu desenvolvo e fortaleço mulheres tanto mental quanto emocionalmente, tá? Para que você passe a se tornar cada vez mais a mulher capaz de construir a vida que você sonha em viver. Uma vida de paz, de tranquilidade, se tornando essa mulher sábia, se tornando a protagonista da sua história com muita sabedoria e virtude, e também a referência para sua descendência, tá bom? E aí aqui eu coloquei: se ninguém te ver, se ninguém souber o seu nome, você continua fazendo o que você faz. Você continua querendo fazer, conquistar o resultado que você tem buscado. Essa é uma reflexão muito importante. Porque muitas mulheres estão buscando por reconhecimento. Elas produzem conteúdo na rede social por reconhecimento. Elas cuidam dos seus filhos por reconhecimento. Elas tratam o seu marido bem por reconhecimento. Elas fazem tudo dentro de casa por reconhecimento. E aí, o problema não é querer o reconhecimento, porque todas nós gostamos de sermos elogiadas, de sermos aprovadas, de sermos, enfim, de termos credibilidade. Isso é bom, isso é muito bom. Só que, e se isso não acontecer? Você continua fazendo? E se isso não acontecer, como você se sente? Muitas mulheres se sentem frustradas, revoltadas, injuriadas, e aí quer trocar de marido, fala que os filhos não a amam. Esse final de semana, inclusive, eu vi um vídeo, eu deveria ter salvado esse vídeo, onde a mulher falou: não tenha filhos, tá vendo? Ah lá, ó, tá dormindo, eu tô aqui limpando casa, você cria filho e filho não te ama, porque ele não quer me ajudar a limpar a casa. Ei, o seu filho, o amor do seu filho não é demonstrado a partir daquilo que ele faz. Tudo bem? As pessoas não são o que elas fazem. Elas não são isso. Elas não nasceram para satisfazer as suas vontades, para suprir as suas necessidades e para satisfazer as suas expectativas. Não, para suprir as suas expectativas, não. Então, quando elas não fazem, como você se sente? Você ainda se sente feliz cuidando do seu lar? Você ainda se sente feliz cuidando da sua família? Você ainda se sente feliz amando o seu esposo? Fazendo a comidinha para o seu esposo? Você ainda se sente feliz, enfim, produzindo conteúdo mesmo se ninguém dá like, se ninguém comentar, se ninguém compartilhar? Você ainda sente prazer no que você está fazendo? Ou quando não te validam, quando não te aprovam, quando não elogiam, quando não te ajudam, quando não fazem nada em troca. Enfim, como você se sente? Você se sente revoltada? Você se sente injustiçada? Você se sente sobrecarregada? Como você se sente? Porque se os sentimentos são negativos, são tóxicos, são péssimos, tudo isso faz com que você se sinta ainda pior, e aí você acha que você não é amada, e aí você acha que ninguém te valoriza, e aí você acha que você está sendo usada. Você precisa tratar feridas emocionais que fazem com que você pense tudo isso e se sinta assim, entende? Então nós temos que fazer porque nós somos sábias, porque nós somos virtuosas, porque nós somos mulheres funcionais, porque nós temos prazer naquilo que nós fazemos. Eu tenho prazer em fazer comida para minha família, eu tenho prazer em cuidar das minhas filhas, em ser o ponto de apoio delas. Eu tenho prazer em ser a melhor amiga do meu esposo. Eu aprendi a ser a melhor amiga do meu esposo. E não tem muito tempo, tem uns 5 anos, mais ou menos, 5, 4 anos, eu aprendi a ser a melhor amiga do meu esposo. Eu aprendi que quando eu entrego somente 10%, ele é os meus 90%. E quando ele só tem 10% para entregar naquele dia, eu sou os 90% que ele precisa de mim. E hoje eu vejo prazer em tudo isso. Eu tenho prazer em produzir esse conteúdo para você. Eu me alegro em saber que ele tá chegando a você. Não me importa se ele chegar em uma mulher e fazer a diferença na vida de uma mulher. Amém.
Amém por isso. Eu tenho prazer em produzir conteúdo para o Instagram, eu tenho prazer na minha profissão, eu tenho prazer naquilo que eu faço. Porque eu não faço por validação, eu não faço para receber elogio, eu não faço para receber nada em troca. Eu faço porque eu tenho um propósito. Eu faço porque eu estou cumprindo a minha missão. E assim eu ativo as minhas virtudes. E não porque eu sou melhor do que você, mas porque todos os dias eu busco colocar em prática. Eu costumo dizer lá dentro da Sente-se, que é a nossa comunidade para mulheres, para desenvolver e fortalecer mulheres, eu costumo dizer, eu sou sempre a primeira pessoa a colocar em prática aquilo que eu ensino para as minhas alunas, para as minhas mentoradas. Pode ter certeza que se eu estou ensinando algo é porque eu já coloquei isso em prática, é porque eu já vivi resultados disso daqui, é porque eu já vi transformação na minha vida através disso daqui. Entende? Eu não sou o tipo de mentora que vai entregar para você uma teoria e não vive, não colhe, não desfruta do resultado daquela teoria. Eu coloco em prática. Eu sou a minha primeira aluna, porque eu sei a transformação que eu tenho vivido, eu sei o caminho que eu tenho percorrido e tudo que eu tenho desfrutado e transformado na minha vida. Então por isso que é muito prazeroso passar isso para você. E aí é você que decide o que vai fazer com isso. A bola tá com você, o saque agora tá com você. Eu te entreguei a semente. E aí, você vai plantar? Você vai cuidar dessa semente? Eu espero que sim. Boss, eu te vejo no próximo vídeo, tá bom? Até mais!